Bem, irmãos, vamos orar mais uma vez, depois iremos para a meditação na palavra do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade e o privilégio que o Senhor nos deu de podermos Te louvar, acalmando nosso espírito para receber a Tua santa palavra, Senhor. Pedimos que a Tua palavra, Pai, possa encontrar morada nos corações, assim possa produzir frutos para o Teu reino, para a Tua glória. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, vamos hoje estudar o livro de Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Nós temos estudado o livro de Mateus, capítulo por capítulo. E hoje vamos estudar o capítulo 21. Mateus capítulo 21 vai falar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e também outros temas. Mas inicia do versículo 1 aí até o versículo 11, falando sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No capítulo 21 aqui nós vamos observar os ensinamentos que Jesus dá aos líderes religiosos, bem interessantes, né? Chamando a atenção da religiosidade judaica para a pessoa do próprio Cristo, né? Ele sendo o rei dos judeus, o redentor, o salvador do mundo. E aqui no capítulo 21, Jesus ele deixa isso bem claro, né? Que ele veio realmente para salvar os pecadores. Mostra também que as próprias pessoas, né, as multidões estavam reconhecendo isso, que Jesus era esse Messias, que o povo judeu próprio esperava para salvar o povo dos seus pecados. Mas a liderança judaica não reconheceu Jesus como o Messias, como o Cristo, o Redentor e o Salvador. Não foram todas as autoridades também, nós sabemos disso. Ao estudar a Bíblia, nós vemos que algumas autoridades creram no Senhor Jesus Cristo, inclusive o próprio Nicodemos, que era um dos principais dos judeus. Mas a grande maioria dessas autoridades judaicas, desses líderes judaicos, não creram no Senhor Jesus. E o pior, além de não crerem, buscavam meios para o matar. Essa ainda era a pior parte. Porque se eles simplesmente não crescem e ponto, deixasse Jesus lá fazer o que quisesse, mas não, eles queriam calar o próprio Cristo, né, matando ele. E aqui Jesus deixa bem claro que, na verdade, ele era o próprio Messias enviado ao mundo para os salvar. Versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. Era para trazer os dois, a jumenta e o jumentinho. E alguns evangelhos que não falam da jumenta, só falam do jumentinho. Mas esse não é o problema, certo? Ao lermos os evangelhos, nós temos que observar que algum evangelista ele dá um detalhe que outro não dá, certo? Você vai observar sobre o sofrimento de Cristo que Lucas dá mais detalhes. Por que Lucas dá mais detalhes? Porque ele era médico. Ele entendia dessa anatomia humana. Então ele podia falar com mais autoridade desses detalhes. Então você observa isso. Quando você vai estudar a Bíblia, tenha muito cuidado para não ficar questionando aquilo que você não está entendendo. Certo? Às vezes a pessoa vai ler e quer questionar Deus como se Deus estivesse errado. Mas aqui está falando da jumenta, no outro evangelho não fala. Então a Bíblia não é verdade. Será? Na verdade, você que não está entendendo que existem essas diferenças de um evangelista para outro, né? Alguns detalhes um diz e outro não diz. Isso é comum, é como duas pessoas contando uma história. Quem gosta de futebol, se falar de futebol naquela história, você vai dar mais detalhe do futebol, não vai? Quem gosta de caminhão, se falar de caminhão, vai dar mais detalhe do caminhão. E por aí vai, porque é a sua área. Então assim acontecia também
nos evangelhos, né? Um dava mais detalhe, outro menos detalhes sobre algum assunto, e aquele que dava menos detalhe numa coisa já dava mais detalhes em outra, e por aí vai, certo? Aqui eu estou abrindo esse parênteses só para que os irmãos tenham o conhecimento de quando for ler a Bíblia, tenham cuidado, para não ficar questionando, como se Deus tivesse errado. Você que tem que entender o que Deus quer comunicar, certo? Deus não erra, porque se Ele errasse, todos nós estaríamos perdidos. Não haveria salvação para nós. Então Ele não erra. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Aqui Jesus, como que ele sabia que naquele lugar para onde ele estava enviando esses discípulos, havia ali uma jumenta e um jumentinho? Como é que Jesus sabia disso? Porque ele é onisciente, ele é o próprio Deus. E aqui ele estava mostrando isso já para os discípulos entenderem. Mas peraí, como é que Jesus sabe? Ele é Deus. Essa é a resposta. Então, o que eu falei na introdução, em Mateus 21, Jesus vai dar detalhes sobre a sua pessoa, falando que ele é o próprio Deus, que ele é digno até de ser adorado, porque ele é Deus, e falando que ele é o Salvador. Então ele vai deixando isso claro aqui no capítulo 21. Às vezes de uma forma indireta, como é aqui no caso. Ele não disse que era onisciente. Ele só disse que lá eles iam encontrar a jumenta e o jumentinho. Então, para quem tem ouvidos para ouvir, ouça, como a Bíblia fala algumas vezes. Então, quem tem ouvidos para ouvir, esteja atento, entenda o que é que Deus está querendo comunicar. Jesus está querendo dizer que é onisciente, que ele é o próprio Deus, porque somente Deus tem esse poder, nessa característica, esse atributo de ser onisciente, de saber todas as coisas. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Se você observar, Zacarias 9:9 vai falar sobre essa profecia. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, o rei de Israel, Jesus Cristo, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então Jesus ia montar na jumenta ou no jumentinho? No jumentinho, né? Montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Por que então que aqui em Mateus ele diz que estaria lá a jumenta e o jumentinho e trazei-mos? Era para trazer os dois, a jumenta e o jumentinho. Ele ia montar nos dois? Não, né? Ele ia montar no jumentinho, que o profeta fala, ó, que era no jumentinho. A jumenta veio, com certeza, para facilitar o processo do jumentinho ir. Você já pensou em apartar o jumentinho da mãe, né? Você já tentou fazer isso? Apartar o filhote da mãe? É problema, né? Se você for fazer isso com o animal, você vai ter dificuldade de fazer isso, né? Então, Jesus disse, trazei-mos, traga a jumenta com o jumentinho, que fica mais fácil tanger esses animais, né? Trazer eles até aqui, na nossa linguagem, certo? Mateus 21:6 agora diz o seguinte: indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. Jesus montou sobre as jumentas ou sobre as vestes? As vestes, certo? Sobre elas, as vestes, Jesus montou. Não foi sobre as jumentas, porque só havia uma jumenta e um jumentinho. Se fosse referente aos animais, seria no masculino. Sobre eles, Jesus montou, né? Porque na língua portuguesa, quando você faz menção ao feminino e o masculino, quando vai citar os dois, você cita no masculino. E não é sobre eles, é sobre elas, sobre as vestes que Jesus montou, né? Então, ou seja, eles colocaram as vestes sobre ali os animais, Jesus foi lá, montou no jumentinho, como o profeta falou, Zacarias, e sobre as vestes que estavam sobre o jumentinho. E ele montou e foi.
Observe você vê como é interessante, no outro evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 7. Marcos 11, 7 diz, levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes e Jesus o montou. Ficou mais claro aqui sobre quem Jesus montou? Ficou, né? Por isso a importância dos evangelhos, de você ler e ter a compreensão. Porque aqui Marcos dá mais detalhe, deixa mais claro em qual animal Jesus montou. Se foi na jumenta ou no jumentinho, né? Ele nem cita aqui a jumenta, certo? Cita só o jumentinho. Somente Mateus cita a jumenta. Os outros evangelhos não, só o jumentinho, certo? E aí, por algum motivo, ele cita lá a jumenta, tá bom? São só detalhes, irmãos, para que vocês possam compreender que a Bíblia pode ter essas diferenças de detalhes de um evangelho para outro. Mas esse não é o problema. É só você ir em um e outro que fica mais fácil de ter esse entendimento. Certo? Versículo 8 diz, bem-aventurados os limpos, Mateus 5, Mateus 21. Mateus 21 e 8. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-as pela terra. Isso aqui representava que a multidão estava reconhecendo, né? A maior parte, não era nem todos, mas a maior parte da multidão estava ali, estendendo as suas vestes pelo caminho. Isso representava um símbolo de realeza. Isso era feito perante grandes autoridades reais. Eles tinham esse costume, diante de reis, eles estendiam as suas vestes pelo caminho para que os reis pudessem passar por cima das suas vestes. E isso aqui, a multidão estava reconhecendo o quê? Que Jesus era o rei dos judeus. O rei dos judeus. A multidão reconhecia isso. Os próprios líderes judaicos não estavam reconhecendo isso. Por isso procuravam oportunidade para acusar e até matar o próprio Cristo. Mas as multidões estavam reconhecendo isso. Jesus é o rei dos judeus, por meio dessas atitudes. Por isso que é importante, irmãos, quando você vai ler a Bíblia também, você conhecer um pouco dos costumes judaicos. Porque judeus escreveram a Bíblia. E muitas vezes eles não dão todos os detalhes. Deixam assim bem claros para que nós, na nossa cultura, entenda. Mas se você entender um pouco da cultura judaica, aí vai ficar mais fácil. De você compreender por que eles escreveram aquilo, por que foi feito daquele jeito. Aqui seria um negócio meio esquisito, né? Oxe, como é que você tira as suas roupas e bota lá no meio do caminho? Vai ficar nu? Não é não? A nossa cultura ia ficar estranho, não ia? Como que nós tiramos as vestes e colocamos lá no chão para Jesus passar por cima? Você consegue entender na sua cultura? Não fica esquisito? Quer dizer que as pessoas ficaram peladas aqui? O que é que vocês acham? Não, porque as roupas do povo na época, vocês lembram que tinham roupas sobre roupas? Era a cultura deles, eles não vestiam só uma roupa, às vezes, como nós vestimos. Se eu tirar minha blusa aqui, eu fico praticamente nu, né? Sem a blusa. Mas eles não, eles tinham às vezes uma roupa por baixo, outra por cima e outras. Então eles tiravam uma por cima e ainda ficavam com roupa, vestidos. Cultura deles, certo? Então você vê como não fica tão estranho se você entende como era que funcionava lá na época, certo? Tem até um livro que é bem interessante para quem gosta de estudar mais a fundo, que é o Panorama do Novo Testamento. É maior do que a Bíblia, assim, certo? Ele traz um pano de fundo do que acontecia na época, né? A parte da economia, da política, costumes e outras coisas que aconteciam na época de Jesus, né? Detalhes históricos, podemos dizer assim. E ajuda você a entender os costumes daquela época, a realidade, como funcionava naquela época, né? A vida das pessoas. É um material bom para quem gosta de estudar com mais profundidade esses detalhes, né? E as multidões, versículo 9, tanto as que o precediam, iam na frente dele, como as que o seguiam, iam atrás dele, clamavam, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Essa declaração do versículo 9 também está confirmando o que eles estavam reconhecendo no versículo 8.
reconhecendo Jesus como rei dos judeus. Hosana ao filho de Davi. Davi, para o povo judeu, era reconhecido como um rei. Não é assim? Davi não foi rei? Então era reconhecido pelo povo judeu como rei. Então, Hosana ao filho de Davi. Quem era o filho de Davi aqui? Jesus, o filho do rei Davi. Porque descendente da linhagem de Davi. Estavam reconhecendo Jesus como da linhagem real. E essa palavra Hosana quer dizer o quê? Salva-nos, rei dos judeus. Era isso que o povo estava dizendo com Jesus. Salva-nos, rei dos judeus. Salva-nos. Estavam pedindo salvação. Eles estavam reconhecendo Jesus como rei dos judeus e como o salvador deles. Deixando aqui claro para eles lá, né? Os judeus, as autoridades ficavam enciumadas demais com isso, porque estavam como fosse perdendo popularidade para Cristo, porque o povo estava ali atento ao que Jesus estava fazendo, aos feitos, aos milagres dele. E então os líderes judaicos estavam, vamos dizer assim, com uma inveja política, porque estavam perdendo essa popularidade que o povo ficava ali só atento aos ensinamentos dos líderes judaicos e agora estavam voltando a atenção para Jesus, ao que Jesus ensinava, o que Jesus fazia. E ainda estavam clamando, dizendo: Jesus é o rei dos judeus, ele pode nos salvar. Hosana, salva-nos, Senhor. Você imagine entre dois políticos se isso acontecesse. Imagina aí. Como que ficaria o outro? Muito enciumado, querendo destruir, denegrir a imagem do outro. Não é isso que nós vemos hoje no meio político, infelizmente? Um político fica falando mal do outro, denegrindo a imagem do outro, quando vê que está ali sendo ameaçado politicamente pelo outro, perdendo votos, então ele começa a atacar o outro. Não mostra nem o que é capaz de fazer, os seus planos de governo. Se concentra em criticar o outro, falar mal do outro, para poder denegrir a imagem do outro. Isso vem de hoje? Vem não, já acontecia na época de Jesus. Os próprios líderes judaicos ali estavam procurando encontrar algum erro em Jesus para acusar ele. É tanto que acusaram ele até de violar o sábado. Sendo que Jesus não violou o sábado, segundo a palavra de Deus. Eles tinham a tradição deles e colocaram coisas para se fazer ou que não podiam fazer no sábado, que não era bíblico, e acusaram Jesus por quebrar aquelas regras que eles haviam inventado e denegrindo a imagem de Cristo. Então aqui as multidões estavam reconhecendo que Jesus era o rei dos judeus e era o salvador deles. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus. Não é um profeta, é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Ou seja, aquele que realmente nós estamos esperando, que foi prometido pelos profetas. E agora, do versículo 12 e o 13, vai falar sobre a purificação do templo. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Aqui, irmãos, é a segunda vez que Jesus faz essa purificação do templo. Lá em João capítulo 2, ele fez a purificação na primeira vez. E aqui faz uma segunda vez. Há um entendimento de que o que se percebe que aqui não é a mesma purificação lá de João capítulo 2, João 2 e 14, porque aqui houve contestação. Aqui em João, logo no início do ministério de Jesus, quando ele fez aquela purificação, houve contestação por parte daquelas autoridades. Já em Mateus, não houve essa contestação. Isso não fica claro. Então, por isso que há o entendimento que houve essas duas purificações do templo. A primeira aqui em João 2, quando acontece esse episódio. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados.
tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Então há aqui uma contestação, né? E aí Jesus vai falar sobre a morte e a ressurreição dele, né? Destruir o santuário, em 3 dias o reedificarei. Voltando para Mateus 21 e 12, aqui ele faz essa purificação e não há a contestação. Por isso que alguns estudiosos têm esse entendimento, que aqui é uma segunda purificação do templo, certo? E você observa também uma diferença que lá em João era no início, né, do ministério dele. Aqui já estava no final, né? Já depois da entrada triunfal dele em Jerusalém. Aqui é reconhecido como essa crítica que Jesus faz, né, que eles estão transformando a casa de oração em covil de salteadores, por causa das taxas exorbitantes que os cambistas cobravam para fazer o câmbio da moeda. Para se oferecer, né, o dinheiro lá, comprar os animais e tudo mais, vinham pessoas de várias nações diferentes, né? E o dinheiro não era aceito, precisava fazer o câmbio. E esses cambistas cobravam muito caro para fazer isso. Então, eram reconhecidos como ladrões. Estavam roubando do povo, que estavam explorando, né? Se aproveitando daquela situação religiosa, que traz aquele quebrantamento, aquela fragilidade, vamos dizer assim, e se aproveitando da oportunidade para cobrar taxas altíssimas. Então eram considerados ladrões. E nesse sentido, né? E Jesus chega aqui e critica eles. Vocês são um covil de salteadores, estão roubando o povo, cobrando taxas tão exorbitantes. E isso foi profetizado também. Está lá em Isaías, capítulo 56, verso 7. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Falando que o templo era a casa de oração de Deus, onde o povo ia se reunir para orar a Deus. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então as pessoas podiam ir lá, né, e fazer essas orações a Deus. Mas Deus também profetiza, né, ele fala que as pessoas iam transformar a casa dele em covil de salteadores. Ó. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Jeremias 7, 11. Aqui é uma profecia, não é? Deus queria que fosse desse jeito ou ele sabia que ia ser assim? Ele sabia. É por isso que eu já falei para os irmãos, a profecia você tem que entender que em alguns casos Deus pode determinar que vai acontecer daquele jeito. Ele tem o poder de fazer o que ele quiser. Ele tem o poder de mudar o rumo da história. Não é isso? Mas algumas profecias eu entendo que Deus sabia que ia ser daquele jeito e deixou escrito para que as pessoas soubessem que ia ser assim. Olha o que ele diz aqui, ó. Vi isto. Deus viu que ia ser dessa forma, que as pessoas iam transformar a casa de oração dele num covil de salteadores. Aí ele diz: eis que eu mesmo, né, o Senhor, vi isto. Eu vi que isso ia acontecer. Por isso eu estou alertando vocês. E isso vai acontecer. Está escrito. Por isso que a palavra de Deus, irmãos, ela é super confiável. Porque ela é a palavra de um Deus que vê o futuro. Ele vê o que vai acontecer daqui a 1000 anos, como se estivesse acontecendo hoje. Ele não tem limitação com o tempo. Nós temos dificuldade, às vezes, de entender, né? Como que eu posso saber o que vai acontecer daqui a 100 anos? Eu não sei, mas Deus sabe. Por isso eu posso confiar nele. Ele sabe do futuro. Ele sabe dos meus dias. Ele sabe o que eu vou fazer amanhã, depois de amanhã, daqui a 10 anos, se eu estiver vivo. Ele sabe. Por isso que ele é a melhor pessoa para me orientar na minha vida.
Quais passos eu devo seguir? Quais rumos eu devo tomar na minha vida? Você já tomou alguma decisão na sua vida que lá na frente você se arrependeu e disse, se eu voltasse no tempo, não faria assim? Já fez isso? Já aconteceu alguma vez? Já. Por quê? Porque nós somos falhos. Nós não sabemos muitas vezes o que é melhor para nós e às vezes tomamos decisões erradas, tomamos caminhos e direções erradas em nossa vida. Aí dá errado, nós nos damos mal, aí pensamos, se eu voltasse no tempo, não faria assim. Então, nós não podemos confiar nem nas nossas decisões, porque às vezes decidimos errado. Mas nas decisões de Deus nós podemos, porque Ele vê o futuro, Ele sabe como vai ser lá. Então Ele sabe, se você for assim, vai dar errado, mas se você for desse jeito aqui, vai dar certo. E aí Ele deixou registrado na sua palavra, qual caminho eu devo seguir. O caminho estreito, apertado, que conduz para a vida, e são poucos os que acertam esse caminho. É esse caminho que nós devemos seguir. Quando Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, entrai pela porta estreita. Aí Jesus diz, eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Ele está mostrando o caminho que nós devemos seguir a todo tempo. O caminho é Jesus. Temos que seguir os passos do Mestre. Esse é o melhor caminho. Siga os conselhos de Deus que vai dar tudo certo na sua vida. Porque Ele sabe tudo antes que aconteça. Vi isto, diz o Senhor. Lembre-se disso, que Ele vê o futuro. Mateus 21:14 diz assim, vieram a Ele no templo cegos e coxos, e Ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe. Observe, Jesus faz aquela entrada triunfal, as multidões reconhecem que Jesus é o rei dos judeus, Hosana ao filho de Davi, pede a salvação ao próprio Cristo, e Jesus, para provar que tinha o poder de fazer isso, o que é que Ele faz? Milagres. E aí Ele prova que tem autoridade, que tem poder para realizar aquilo realmente, de salvar as pessoas. Aí Ele vai e realiza milagres, cegos e coxos, e Ele curou. E isso causou ciúmes nos principais sacerdotes, nos escribas. Eles ficavam ali indignados, podendo parar para analisar se realmente não era de Deus esse homem, não ficaram indignados, enciumados, porque não podiam fazer aquilo que Jesus estava fazendo. E eles tinham esse orgulho, queriam que eles fossem os autores dessas maravilhas, mas não conseguiam, então queriam apagar a luz de Cristo. Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim, eu estou ouvindo, que os meninos estão clamando, os meninos estão louvando a Jesus, estão adorando a Cristo. Aí, você não está ouvindo isso? As autoridades vão lá, perguntam a Jesus, você não está ouvindo que as crianças estão te adorando? Jesus, sim, estou ouvindo, sim. Qual o problema? Aí ele diz, eu sou Deus. Nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Jesus está dizendo o quê? Eu sou Deus. Eu sou digno de ser adorado. Eu tenho direito, porque eu sou Deus. É isso que ele está querendo dizer aqui para esses principais sacerdotes e escribas que fizeram essa pergunta. Não está ouvindo isso? Estou. Eles estão fazendo certo. Vocês deveriam fazer o mesmo. E deixando, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Do versículo 18 em diante, até o versículo 22, vai falar sobre a figueira que não dava frutos. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo os discípulos admiraram-se e exclamaram,
como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Às vezes a gente ora e não recebe. Por quê? Porque não crê, não é não? Tudo quanto pedirdes em oração, entre vírgula, está explicando, dando ênfase, crendo. Se você orar sem crer, não recebe. Mas se você orar crendo, recebereis. Se você tiver fé realmente em Deus, você vai receber. Se for segundo a vontade dele, ele vai ouvir, certo? Então, o que é que Jesus quis ensinar com essa questão aqui da figueira, né? Que ele fez essa figueira secar? Será que Jesus ele estava assim frustrado porque ele estava realmente com fome e não sabia que essa figueira não tinha frutos? E quando chegou lá se frustrou, eu pensei que aqui tinha fruto, agora não tem, vou castigar essa figueira. Será que ele estava com essa frustração? Não, irmãos, ele é Deus. Ele sabia que lá não tinha fruto. E por que ele foi justamente para essa figueira que não tinha fruto? Porque ele estava com fome. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Por que ele não procurou uma figueira que sabia que tinha fruto? Era o ensinamento que ele queria dar aqui. Ele queria mostrar que essa figueira estava representando Israel. Geralmente, a figueira, quando é falado na Bíblia, ela é empregada como um símbolo ao povo de Israel. Certo? E essa figueira sem frutos, ela estéril, está simbolizando o povo de Israel com uma infertilidade espiritual. Um povo que não está produzindo frutos para o reino de Deus. E esse povo ele é castigado quando não produz fruto. É esse o ensinamento que Jesus quer dar aqui, quando ele faz essa figueira secar. E a maior infertilidade do povo judeu é rejeitar a Cristo. Não crer no Senhor Jesus. Essa é a maior infertilidade espiritual do povo judeu e também do povo gentil, ou seja, de qualquer ser humano. A maior infertilidade espiritual de um ser humano é não crer em Cristo. E essa infertilidade ela vai ser punida. Vai ser punida. Qual a punição para essa infertilidade? Não crer em Cristo. É o inferno, a perdição. Se você não crer, não tem salvação. Certo? Depois que você crê no Senhor Jesus Cristo, aí você já não vai mais para o inferno, né? O céu é o seu lugar. Está seguro. Se você ficar sem produzir frutos, Deus vai te punir de alguma forma. Deus pode até tirar a sua vida antes do tempo, sabia disso? Porque se você é um crente em Cristo, o que você está fazendo no mundo sem frutificar? Você não está produzindo frutos para o reino? Pense bem sobre isso, né? Se você é um crente em Cristo, você tem que produzir frutos. Aí você vai me perguntar, irmão, e como é que eu posso produzir frutos? Eu tenho que virar um missionário, sair da minha cidade, ir para um outro país, um mundo afora e tal? Não. Você não produz frutos somente dessa forma. Você produz frutos dentro da sua casa, assumindo os ministérios que Deus te dá na tua casa, sendo um bom marido, que ama a esposa sendo submissa ao marido. Quem deu esses ministérios ao casal? Foi Deus, não foi não? Está escrito na palavra? Maridos, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja, assim mesmo se deu por ela, né? Esposa, seja submissa ao marido, como a Cristo. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor. Pais, não provoquei vossos filhos a ira. Então, na vida comum do lar, irmãos, nós conseguimos desenvolver os ministérios que Deus nos deu e produzir frutos para o reino. Se você é cristão, se você é um crente, você tem que seguir aqueles passos, certo? Seguir aqui esses ensinamentos, agir como um crente. É assim que você pode produzir frutos para o reino dentro da sua casa. Agora não faz sentido você dizer, eu sou um crente, mas eu não amo a minha esposa. A esposa dizer, eu sou crente, mas eu não sou submissa ao meu marido. Ou um filho crente não obedecer aos pais. Ou pai e mãe crente provocar os filhos à ira.
Entendeu? Não faz sentido. Então, produzir frutos para o reino, quando nós falamos isso, não é ganhar o mundo afora. Pode sim também ser isso. Se você for chamado para esse ministério, vá. Mas fique ciente que se você sair daqui para o Japão, para ir exercer um ministério de evangelização lá, por exemplo, e lá você não tiver a vida cristã dentro de casa, o teu testemunho vai por água abaixo. As tuas palavras não terão poder. Porque as pessoas vão observar primeiro a sua vida. Como é a sua vida em casa, no dia a dia? Como você trata a esposa? Como a esposa trata o marido? Como os pais tratam os filhos? Como os filhos tratam os pais? Quando as pessoas vão ouvir a mensagem do evangelho de alguém, elas ficam curiosas para saber se esse alguém que está pregando vive o evangelho. E o testemunho ele fala mais alto do que as palavras. Então, produzir frutos, frutificar para o reino, é isso, é viver o evangelho. Por que Jesus vai dar esse exemplo aqui? Porque era o que Israel estava fazendo. Israel só falava que era o povo de Deus, mas a vida, a negação. Raça de víboras. Lembram que às vezes o próprio Jesus falava isso, o próprio João Batista falava isso? Raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzir frutos de uma pessoa que realmente é arrependida. Mas eles estavam só falando que era isso, que era o povo de Deus, era descendente de Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, temos a Bíblia e tal, mas não viviam. O que adianta nós, hoje, também como crentes, dizer isso e aquilo, que somos isso e aquilo, que eu sou crente, e não viver a Bíblia? Vai por água abaixo o que nós dizemos. No restante do texto, Jesus também vai falar sobre isso. Quando ele vai falar da parábola dos dois filhos, ele ensina isso. Do versículo 28 ao 32, ele está querendo deixar isso bem claro. Fazer é melhor do que falar. Não adianta você falar e não fazer. É melhor você fazer ou não dizer nada, mas fazer, do que dizer e não fazer. Certo? Deus quer isso de nós. Deus quer uma vida consagrada. Deus quer atitude de crente. Se você creu em Cristo, viva como um crente. Não viva como um descrente. Porque aí as pessoas vão saber que, na verdade, você não é crente. Né? Temos que viver a vida com Deus, né? Assim como Deus quer. Brilhando a luz de Cristo. Você observa que o povo judeu foi punido por não produzir esses frutos. Por ser esse sepulcro caiado, né? Bonito por fora, cheio de religiosidade, de rituais, de sacrifício, mas por dentro, sem frutos. Ele foi punido. O povo foi expulso da sua própria terra. Passou quase 2000 anos fora. Depois foi que voltou. E voltou por quê? Porque o povo melhorou? Não. Porque Deus disse que eles iam voltar. Não foi porque o povo ficou melhor, o povo agora se arrependeu e tal, e agora vai voltar. Não. É porque Deus disse, eles vão voltar um dia. Eu vou punir eles por um tempo, expulsar da terra, por causa dessa rebelião espiritual, essa prostituição espiritual, mas um dia eles vão voltar para cumprir o meu propósito com eles. E assim Israel voltou para a sua terra em 1948. Estamos aí com 77 anos que o povo de Israel voltou à sua terra. Então, Deus, ele cumpre os seus propósitos. Deus, ele requer de nós algumas coisas. A fé e a santidade, como eu falei hoje de manhã. Fé e santidade. É o mínimo que o ser humano precisa oferecer a Deus. É o mínimo. Então, que Deus possa nos dar essa força, irmãos. E vamos clamar ao Senhor também, né? Nós precisamos pedir a Ele que Ele nos dê força para fazer isso. Se você já creu, então peça força para viver a vida de santidade. Se você não creu ainda, peça a fé para crer, para ser salvo primeiro. Depois peça a força para obedecer a palavra do Senhor. Fique atento que quando você anda em desobediência à palavra de Deus, quando nós andamos desobedientes, Deus nos pune. Deus, ele vai pedir contas. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Eu tenho que prestar conta. Deus me deu uma vida. Deus me escolheu para a vida. Dentre milhões de escolhas, Deus foi lá e me escolheu para a vida. Cada um de nós, eu costumo falar isso, nós somos um milagre de Deus. Deus nos escolheu para viver. Ele não escolheu à toa, em vão. Será que Deus errou na escolha?
Não. Ele escolheu a pessoa certa para vir ao mundo. Agora, você e eu, nós precisamos buscar a Deus e ter o conhecimento de Deus. E fazer o que Ele quer que seja feito. Fazer o certo. Que é crer nele e viver para a sua glória. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor sobre nós, pela Tua palavra que nos ensina a verdade. Pedimos ao Pai que a cada dia a Tua palavra possa frutificar em nossas vidas, para que assim, ó Pai, possamos glorificar o Teu santo nome. Pedimos as bênçãos do Senhor, ó Pai, sobre a semana, a vitória sobre o mal e sobre o pecado. E oramos agradecidos, Pai, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos, que Deus os abençoe.